coração transbordar de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em glória acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizeste isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo do inferno preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizeste isso a um desses pequeninos,
foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre José Alain, cura de almas desta paróquia de São José Operário, estimados irmãos e irmãs que me acompanham nesta hora pelas redes sociais ou que estão presentes aqui na igreja. Nós estamos encerrando mais um ano litúrgico com a grande solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. E acerca dessa solenidade, nós temos dois pontos fundamentais que merecem destaque, porque dizem respeito diretamente à salvação de toda a humanidade. E percebamos que na linguagem do Padre, não se trata apenas da salvação de um povo, não se trata apenas da salvação de alguns, não se trata apenas da salvação do povo cristão, mas está em jogo neste contexto a salvação de toda a humanidade, tal como se refere à nomenclatura da solenidade de hoje. Jesus Cristo é Rei do Universo. Nós vivemos, e este certamente é o primeiro ponto, numa sociedade que está extremamente desesperada, poderíamos dizer, militante, brigando a todo custo para separar tanto quanto possível a religião de todas as outras esferas sociais. Vivemos um tempo em que nós assumimos, infelizmente, uma religiosidade um tanto vazia de sentido, porque o discurso em geral, que até mesmo o povo cristão, e às vezes os mais esclarecidos e aparentemente bem informados, dizem: ora, esta é a nossa verdade, é o conjunto de doutrinas da Igreja Católica que nós aderimos. Os outros podem ter as suas verdades. Os outros podem ter o seu modo de pensar livremente e nós não devemos interferir naquilo que essas pessoas estão vivendo. Chegamos inclusive aos níveis absurdos de lermos os livros de história, sobretudo quando estamos no ensino fundamental e médio, não sei se ainda é esta a linguagem que se utiliza, a reclamar porque os jesuítas evangelizaram os índios e assim de algum modo agrediram a sua cultura, ofenderam a sua cultura, não permitiram que eles cultuassem os seus deuses na medida em que anunciaram o evangelho de nosso Senhor. Começamos também a concordar com aqueles que defendem a retirada dos crucifixos, das imagens dos santos das entradas de nossas cidades, porque afinal de contas é preciso que se respeite a todo custo, com uma aparente tolerância às outras religiões. Como se, meus irmãos e minhas irmãs, anunciar Jesus Cristo e evangelizar fosse constituído como um crime. Não. A solenidade de hoje, neste primeiro ponto que nós estamos refletindo, ela nos dá exatamente a orientação que Jesus nos ofereceu nos seus evangelhos. Ide a toda criatura, ide a todos os povos, ide anunciar a salvação a toda a gente,
Eis a nossa obrigação, entrarmos em todos os espaços para falarmos de Jesus, porque uma cultura onde há a ausência de nosso Senhor Jesus Cristo, ela carece de todos os fundamentos éticos e morais. O que as pessoas, sobretudo no Ocidente, ainda não compreenderam é que a ordem deste tempo pertence aos valores cristãos. Se nós temos um código penal que proíbe os homens de matarem, é porque primeiro no decálogo estava posto por Moisés quando esteve com Deus: não matarás. Se nós temos num código penal uma lei que nos proíbe de roubar, é porque antes no decálogo estava posto por Deus quando disse a Moisés: não roubarás. Se nós achamos que as consequências do ciúme, da inveja, do desejo de obter as coisas dos outros, é porque estava no decálogo antes mesmo que a sociedade ocidental existisse tal como nós conhecemos, que nós não podemos cobiçar as coisas alheias. Nós poderíamos ir aprofundando toda a ética cristã, nós poderíamos ir aprofundando tudo aquilo que o cristianismo construiu neste país, neste continente. Poderíamos aprofundar não somente os costumes éticos e morais, mas até mesmo aqueles mais elementares. Eu posso citar alguns exemplos. Se hoje você come de garfo e de faca, é porque os monges beneditinos pensaram nisso e criaram para nós. Jesus Cristo não pode agora ser relegado a uma ideia entre todas as outras, quando Ele é o fundamento de tudo. Se nós começamos, meus irmãos e minhas irmãs, a esvaziar a mensagem do Evangelho, dando lugar a verdades, entre aspas, que são relativas, nós esvaziamos todo o conteúdo ético de nossa sociedade e colocamos em risco todo um povo. Quando Jesus Cristo é expulso de uma sociedade, o que resta é a barbárie, porque não existe fundamento ético, não existe fundamento moral, não existe esperança, porque o nosso olhar está fixo em Jesus, aquele que há de vir para julgar os vivos e os mortos como Rei universal. E aqui nós entramos no segundo aspecto fundamental desta solenidade. Primeiro, nós vimos que o reinado de Cristo não é apenas uma realidade que se vai concretizar futuramente, mas que deve acontecer no hoje da história e que nós devemos ser os protagonistas que se submetem ao seu senhorio, não somente obedecendo a sua lei, mas anunciando-a como verdade que conduz ao coração do homem esperança e paz. Entrando, portanto, como eu disse, no segundo elemento da mensagem do Evangelho de hoje, nós encontramos o Senhor falando sobre um julgamento universal. E então, que nós precisamos meditar sobre uma realidade a que todos tememos: a nossa morte. Quando alguém morre, imediatamente, no ato de sua morte, aquela pessoa tem um julgamento pessoal entre ela e o Rei eterno. Jesus julgará a mim e a você por nossas ações, por aquilo que nós fizemos de bom e de ruim, por aquilo que nós cultivamos nesta terra, que gerou frutos de vida eterna, ou frutos de uma eternidade infeliz. O Senhor então
dará o veredito pessoal de cada um. Separará, usando os termos da parábola do Evangelho, aqueles que são as suas ovelhas, obedientes e atentas à sua voz, dos cabritos que foram indiferentes àquilo que ele anunciou. E é então que teremos os salvos e os condenados. Os salvos irão para o céu ou para o purgatório. Aquele que está no purgatório, é evidente, já possui a salvação, embora viva um processo de purificação. Ou condenados ao inferno. Para estes não haverá mais a menor esperança. Entretanto, virá o dia em que o Senhor, em glória, virá a esta humanidade como num grande fenômeno que envolverá todo o cosmos, isso é, toda a humanidade, todo o planeta, todo o universo, tal como propõe esta celebração, para um juízo universal. Virá com os anjos, sentados sobre o seu trono de justo juiz, para um julgamento universal. E nós poderíamos então perguntarmos-nos imediatamente: ora, Padre, se cada homem ou mulher que morreu já recebeu o seu juízo pessoal, qual é a necessidade de que o Senhor haja com um juízo universal? Não seria desnecessário este segundo juízo? E é então que nós compreendemos a humilhação dos injustos e a glória dos santos. De um lado, o Senhor humilhará aqueles que fizeram o mal. De que maneira? Pensemos em figuras que foram terríveis para a humanidade. Me vem à memória, não se trata de um juízo, mas por aquilo que de tão mal fez historicamente, a figura de Hitler, que matou a tantos. Me vem à memória, por exemplo, de Karl Marx, cuja teoria matou a tantos com os regimes comunistas, Lenin, Stalin e tantos outros. Não somente fizeram mal pessoal, mas foram homens que com a sua conduta levaram pessoas, levaram um número enorme de homens e mulheres à condenação por causa do que viveram e defenderam. Estas pessoas, se realmente foram condenadas, e eu não tenho, é preciso deixar claro, poder nenhum para dizer se elas estão condenadas, é apenas um exemplo, o Senhor as humilhará universalmente. Por outro lado, embora em nosso coração possa haver um medo desta humilhação universal, nós queremos fixar os nossos corações como cristãos na glorificação dos santos. O Senhor, numa medida ainda maior, há de glorificar os seus santos, há de exaltar os seus santos, há de colocá-los como candelabros ao seu lado, para dizer que estes, com santidade de vida, com sacrifício interior, com ascese, com exercício espiritual, puderam ao longo dessa história, apesar dos seus sofrimentos e dores no tempo presente nesta terra, viver aquilo que Deus pediu, porque, meus irmãos e minhas irmãs, eis a chave de toda esta homilia: souberam viver a suprema lei de Jesus Cristo, o Rei do Universo. O amor que supera toda a lei. No reinado de Cristo, Rei do Universo, o amor é a suprema lei. Nós costumamos, quando vamos nos confessar sobre tudo, se é que ainda existe alguém que se confessa nos dias de hoje, fazer exame de consciência. E no exame de consciência nós pensamos sobre muitas coisas. É preciso que nós pensemos sobre tudo. A partir da provocação da solenidade de hoje,
se nós estamos sendo capazes de cumprir a suprema lei de Jesus Cristo, o amor a Deus e ao outro. No final de tudo, nós seremos julgados pelo amor. Que Jesus nos ajude a submetermos o nosso coração ao seu reinado, que não é um reinado que se dá e que se realiza igual ao deste mundo, é um reinado ao contrário, regido a partir do amor, em vista do amor, para que experimentemos e toquemos aquilo que de mais belo pode existir neste e no outro mundo, o coração chagado de nosso Senhor Jesus Cristo, cuja coroa não é de ouro, mas de espinhos, para comprovar que o Rei, o pastor, deu a vida pelas suas ovelhas, os seus súditos. Amém.